Convidamos o ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Lafayette Lage, que já está aqui comigo. Dr. Lafayette, boa noite, seja muito bem-vindo. Doutor, estamos vendo ali que o presidente Lula vai passar por essa cirurgia, né? Em que momento o paciente precisa ser submetido a uma cirurgia, né? Em que momento chega nesse ponto? É só a cirurgia que resolve? Boa noite a todos. A cirurgia de prótese total do quadril, que é a cirurgia que o presidente Lula vai ser submetido, é considerada a segunda melhor cirurgia da medicina, só perde para catarata. Por que isso? Porque a pessoa fala, puxa, eu já devia ter operado isso há muito tempo. Então, no momento que a pessoa começa a ter dor, a dor é um sinal de alarme, ela deve procurar ajuda, existem procedimentos para serem feitos antes e chega uma hora que tem que operar. O que não se deve fazer é ficar adiando essa cirurgia, porque essa cirurgia é muito recompensadora, ela é muito satisfatória. A pessoa acorda sem dor já e já, às vezes, no mesmo dia já está caminhando, no primeiro dia com andador, já no dia seguinte com muletas. A recuperação é muito rápida, o pós-operatório é pouco doloroso, ou sem dor nenhuma. Então não se deve ficar adiando, ainda mais com a tecnologia que nós temos hoje de materiais que duram de alta durabilidade, né? O senhor comentou aí sobre a recuperação, né? Quanto tempo ela dura? É preciso fazer fisioterapia nesse período? A fisioterapia ela deve começar no momento que o paciente conheceu o médico. No momento que você já está com dor, o reforço muscular é importante, mesmo no período pré-operatório. Outra coisa muito importante, se a pessoa está com dor, ela deve evitar o uso de analgésicos, opioides, não deve ficar usando. A melhor coisa que tem é a muleta, só que os pacientes são muito resistentes a isso, mas a muleta eu digo que é a segunda maior invenção do homem depois da roda. A muleta, ela tira a carga, ajuda a pessoa a andar, combate a osteopenia de desuso, né? Ou seja, o osso vai se enfraquecendo, porque a pessoa que tem essa dor, eu me lembro que o presidente Lula definiu muito bem numa conversa com o presidente, que ele falou, pô, você fica uma pessoa chata, você não quer dar bom dia para ninguém, você quer xingar todo mundo, você não quer sair, você tem que andar. Ou seja, não se deve ficar fazendo infiltrações, todos esses procedimentos. A melhor coisa é a muleta e partir para a cirurgia, né? E aí existem próteses hoje em dia que você pode colocar em atleta, né? Como o tenista Andy Murray, por exemplo, tem uma prótese de resurface, não é que vai ser colocada no presidente Lula, mas eu estou aqui agora num congresso em Nova York da Sociedade Internacional de Tecnologia e Artroplastia, onde a gente discute novos materiais, novas metodologias para melhorar a performance, para melhorar a durabilidade das próteses. E hoje mesmo o médico Justin Cobb da Inglaterra ganhou um prêmio por provar que a prótese de resurface, por exemplo, é uma prótese perfeita para pacientes mais jovens e inclusive que vivem mais. Quem tem uma prótese dessa vai ter maior durabilidade. A prótese que o presidente Lula vai colocar é uma prótese de cabeça de cerâmica, que é de alta durabilidade, né, com uma haste cimentada. Eu, particularmente, não gosto muito do cimento, porque o cimento pode causar alguns problemas de embolia pulmonar na hora que ele esquenta dentro do canal, mas a recuperação dele deve ser muito rápida. Estava dando uma lida aqui, né? Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia apontam que quase 8% dos afastamentos de trabalho se dão por conta da artrose, né? E aí eu pergunto para o senhor, doutor, com relação à artrose, ela vai dando sinais, é claro que acomete na maioria das vezes os idosos, né? Mas, enfim, tem uma faixa etária ali também anterior a essa que pode ser acometida e ela vai dar algum sinal? Quando que a gente tem que procurar um médico? Tá. A artrose acomete os jovens também, né? Principalmente pessoal jovem que faz uso de corticoide, artrite reumatoide, pacientes portadores de HIV que usam medicamentos. Esses medicamentos são drogas com efeitos colaterais que pode causar uma necrose da cabeça do fêmur. Então, esses pacientes jovens, paciente com 20 anos, eu tenho paciente com 16 anos que eu tive de colocar prótese. Existem necroses, doenças, artrite reumatoide, sequelas de acidente. Então, hoje em dia os acidentes aumentam cada vez mais aí com as motocicletas, né? Acidentes motociclísticos. Então, essas sequelas de fratura também levam a uma artrose precoce. Essa pessoa, ela deve procurar ajuda. Enquanto não for operada, use uma muleta. Não deve ficar usando opioide. Aliás, aqui nos Estados Unidos começou uma campanha há uns 10 anos atrás para parar com o uso de opioides. A pessoa se vicia no opioide. Inclusive, um paciente
que está no uso de opioide, de analgésicos fortes, mesmo depois da cirurgia, ele continua sentindo dor, porque ele sente a necessidade do opioide. Agora, doutor, o senhor mencionou que a recuperação do presidente Lula tende a ser rápida, mas é possível estimar quanto tempo? Ele vai estar tranquilo, já vai estar recuperado 100%? Veja bem, hoje em dia se fala, depende da via de acesso. Falaram que ele vai entrar por uma via de acesso lateral, ou a via de acesso mesmo posterior ou anterior, todas essas vias de acesso, cortando ou não músculos, tá? Hoje em dia se fala muito, eu faço uma prótese sem cortar músculo, ou com robô. Normalmente tudo isso é uma agressão às partes moles. O que é as partes moles? A pele, a gordura, os músculos, tendões, e isso necessita de um tempo de cicatrização. Eu gosto que os pacientes, no meu caso, os pacientes já com 4, 5 dias já não querem usar mais muleta nenhuma, muitos deles, mas é importante usar as muletas por pelo menos 2 a 3 semanas para deixar isso cicatrizar. Inclusive, é fundamental que o paciente siga rigorosamente as instruções do médico, porque ele vai se sentir muito bem e vai querer começar a fazer um monte de coisa e trabalhar ou sentar, ficar sentado muito tempo. Isso pode causar complicações, como, por exemplo, um hematoma pós-operatório. Aí, às vezes, é necessário reintervir, porque o paciente não seguiu as orientações. Espero que o presidente Lula obedeça direitinho ao seu cirurgião, porque, apesar de ele ser o presidente dessa nação, nessa hora ele tem que se submeter às ordens do seu cirurgião, assim como todo paciente, sempre obedecer ao médico. Os pacientes às vezes falam que o senhor está exagerando, será mesmo que eu preciso usar muleta? Precisa. Se o cirurgião falar que precisa, precisa. Pois é, tem que seguir corretamente, né, as indicações do médico para essa recuperação de fato ser rápida e a cirurgia fazer o efeito, né, fazer de fato funcionar como se deve, né, a prótese funcionar como se deve. Eu conversei com o Dr. Lafayette Lage, ele que é ortopedista e especialista em medicina esportiva. Dr. Lafayette, um prazer recebê-lo aqui. Obrigada, viu? Uma boa noite para o senhor. Igualmente. Narayan, só uma coisa, você perguntou quando o paciente deve procurar. Tem um sinal muito importante. Se o paciente ele gosta de usar travesseiro entre as pernas para dormir, isso é sinal de que pode ter algum problema de quadril. Outra coisa também que confunde muito, a pessoa que tem dor lombar, né? Muitos pacientes acabam sendo, às vezes, submetidos à cirurgia da coluna lombar, quando, na realidade, o problema é no quadril. Então, fique atento. Se você tem um pouco de dor, procura ajuda. Não fica adiando uma coisa que nós temos tecnologia com próteses que chegam a durar, praticamente, a gente fala que toda prótese é provisória, mas uma prótese bem posicionada, com bons materiais que nós temos hoje, ela dura dezenas de anos aí. É isso aí. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu, em nome de toda a equipe. Obrigada, doutora. Até uma próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu?